Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana conversa com um parlamentar, falando aqui sobre sua história de vida, sua história na política e também a sua história como vereador em Campinas. E hoje o nosso convidado é o vereador Zé Carlos, que retorna aqui para contar um pouquinho mais sobre a sua atuação. Ele já falou sobre a história de vida dele, a vida lá da Cidade do Oriente, quando ele veio para cá, como ele trabalhava lá na plantação de cana, depois como se envolveu na política, foi presidente de associação de bairro e agora a gente vai falar com ele que está aqui em seu 6º mandato. Bem-vindo, Zé Carlos. Para iniciar, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e depois também o convido a fazer o mesmo. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura do ombro, ele tá com mechas loiras. Hoje tá um pouquinho frio aqui em Campinas no dia da nossa gravação. Eu estou com um vestido preto, mas não tá aparecendo não, porque em cima aparece a minha pashma, que eu fiz aqui uma dobradura, digamos assim, para ele ficar parecendo um chale e me aconchegar do frio. E agora eu convido o vereador a fazer o mesmo. Gente, e no fundo, sempre em preto, o estúdio do Na Casa do Povo, uma TV escrito em azul e branco, o nome do nosso podcast. Zé, seja bem-vindo novamente e já faz a sua audiodescrição também. Olá, Mirna, prazer enorme estar aqui novamente com vocês, os telespectadores da TV Câmara, de toda a rede social aqui que nos acompanha da Câmara Campinas. Eu sou alto, 1,70 m, não sou tão alto, mas 1,70 m, meus cabelos são brancos, né? Acho que é branco, né, Mirna? Branco, bem branco. Estou de camisa cor de rosa leve, calça preta e tenho aí 1,70 m, como eu já disse. E sou pele clara. Isso, gente, para quem não entende aqui um pouquinho, que está em casa, está ouvindo e está entendendo, a gente tem aqui no estúdio do Na Casa do Povo 3 câmeras. Uma a gente chama de geral, que é essa que a gente falou agora, o Zé Carlos falou. Quando eu viro de frente, eu falo para uma câmera que pega só a minha imagem e aqui tem uma outra câmera que pega só a imagem do vereador. Olha só, é assim que a gente faz TV aqui, viu? É assim que a gente faz o nosso podcast e videocast no estúdio da TV Câmara Campinas. Zé, fala um pouco para mim, vamos voltar, né, sobre a questão da sua relação com o distrito de Nova Aparecida. A gente sabe que desde que você foi lá subprefeito e depois vereador pela primeira vez, aquele distrito cresceu muito. Muitos dos lugares, né, núcleos habitacionais foram regularizados e muita coisa. Como que está essa questão hoje lá, dessa dimensão do distrito, que olha, gente, não é só do lado da Padre Anchieta, o distrito também é do outro lado da Anhanguera, né? Seriam 2 partes, é isso? É isso, o distrito como um todo. Eu tenho muito orgulho de falar do distrito, o distrito que me fez político, né? Se eu estou aqui hoje na Câmara com 6 mandatos consecutivos, claro que eu devo a Campinas como um todo, mas especialmente ao distrito de Nova Aparecida, principalmente ali a Vila Padre Anchieta, é que me dá a maioria dos meus votos. Mas não quer dizer que a gente só trabalha ali pelo distrito ou pela Vila Padre Anchieta. Nós temos atuação em Campinas inteiro, Campinas como um todo, porque, queira ou não, eu sou vereador de Campinas inteiro. E Campinas tem muitos bairros. O distrito tem 39 bairros. E a gente tem atuado mais fortemente ali no distrito, porque está na porta da nossa casa. Sim. Mas eu, como a Mirna fez a pergunta, eu iniciei na política como presidente de associação de moradores, depois fui candidato a vereador, tive 3.679 votos. Na época em que o Chico foi eleito no 2º mandato, ele me colocou de subprefeito. Eu, com 3.679 votos, eu não consegui me eleger, embora tenha sido o 15º mais votado de Campinas naquela época, quando era 21 vereadores, mas ele me deu a honra de ser subprefeito de um distrito que me acolheu fortemente e a gente tem correspondido até hoje. Depois eu fui candidato, tive 7.861 votos em 2000, onde o Toninho ganhou a eleição, com muito mérito, e eu fui o 5º mais votado de Campinas e não consegui me eleger. Então, quer dizer, teve 15 vereadores que tiveram menos votos que eu.
Mas é a lei eleitoral, o que nós vamos fazer, né? E depois, em 2004, eu consegui me eleger, na época do Dr. Hélio, e estou como vereador até hoje. Eu tenho muito orgulho de morar num bairro popular e ter trabalhado, que eu trabalho muito, graças a Deus, e trabalho em outros bairros. Agora mesmo eu acabei de sair da Santa Genebra, onde eu fui chamado pelos moradores para fazer várias intervenções e estive lá com o secretário Ernesto Paulela para fazer algumas benfeitorias lá naquele bairro que realmente andava meio esquecido, né? E então nós fomos lá hoje, tivemos reuniões lá das 11 horas até meio-dia e vamos fazer várias intervenções lá para que a população tenha orgulho do bairro onde ela vive, porque eles estavam se sentindo assim bem abandonados, né? Vamos dizer assim. Sim. Quando, inclusive, a gente faz uma pesquisa, Zé, lá no site da Câmara, a gente percebe que não só você, mas grande parte dos parlamentares, a maior número de demandas de indicações, inclusive, é relacionado à Secretaria de Serviços Públicos, que tem solicitação de poda de árvore, tem limpeza de corte de mato, sinalização de lombadas, aí já entra a questão da INDEC, cobertura de ponto de ônibus, instalação de arena esportiva, operação tapa-buraco. E a gente sabe que, principalmente, quando a gente volta a falar do distrito, com a questão da regularização fundiária, muitos desses bairros tiveram que ter essa atenção, por exemplo, quando a gente fala da pavimentação. Sim, principalmente o nosso distrito, por exemplo, nós não temos hoje, todos os nossos núcleos, se eu não me engano, exceto um, todos eles foram feitos a regularização fundiária, que são os núcleos que foram, na época, ocupados, né? Foram várias ocupações, que é terrenos, a maioria deles que é da antiga FEPAD, a Rede Ferroviária Federal, da privatização. Então, mas eu posso garantir, Mirna, que o nosso distrito é um dos distritos, é claro que o prefeito nos ajuda, o secretariado, Ernesto Paulela, tudo isso que você falou, que a gente faz indicação, o próprio Vinícius Riveretti da INDEC, entre outros secretários que nos ajudam, né, nessa batalha. Eu posso garantir que o distrito de Nova Aparecida é um dos distritos mais bem estruturados da nossa região. Embora ele está bem afastado do centro de Campinas, mas ele é um dos... Porque a gente tem um olhar especial por aquilo. Porque eu moro lá. Fica mais fácil. Eu passo todo dia no mesmo caminho, ou então eu desvio dos caminhos para ver. Todo dia de manhã eu dou uma vamos dizer assim, uma geral. Uma geral no distrito para ver o que está acontecendo, para estar orientando, estar discutindo juntamente com o subprefeito e com os funcionários o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito. O próprio prefeito fala, aqui é bem cuidado. Agora, quando a gente fala, inclusive, desse cuidado que o parlamentar tem com as regiões, né, a gente já conversou com vários aqui, eu acho legal também essa questão de que, claro, existe uma limitação do trabalho do vereador que é dentro do município, mas você, por exemplo, não se furta em buscar outras instâncias. Eu tenho aqui, inclusive, em 2012, quando você ativamente trabalhou juntamente com a Autoban para resolver aquela questão do trânsito da entrada e saída do distrito de Nova Aparecida, que a gente tem a questão do Rodoanel ali. Vamos lembrar o pessoal como que foi essa luta? Isso foi uma luta nossa, né, que nós iniciamos, na realidade, em 2007. Eu tive com o vice-presidente da República e também ministro do Comércio e Indústria do governo federal, Geraldo Alckmin, que ele era o governador na época. Eu me lembro que no início das obras, terminou em 2012, mas ela começou no final de 2007, que nós solicitamos a entrada do bairro do distrito de Nova Aparecida, ele pelo traçado e pelo projeto, a entrada do bairro seria lá onde aquele depósito de material, como é que chama? Lá fica do lado do mercado? Não, que fica lá na Telha Norte. Na Telha Norte. Imagina o bairro, o distrito. Nós temos lá hoje seguramente 80 mil habitantes ou mais. Só a entrada de um lado. A nossa entrada, exatamente, mas a nossa entrada seria lá. Sim. A entrada principal lá, porque eles não iam fazer a alça de entrada ali onde é hoje. Correto. E eu tive que ir atrás de um deputado federal, não tenho vergonha nenhuma de falar,
Nós fomos atrás do deputado federal, do deputado estadual, porque nós tínhamos dois deputados que eram deputados federais. Então eu fui atrás do Vanderlei Macris de Americana e ele me ajudou nessa empreitada. Nós cansamos de ter reunião na Autoban e a Autoban falava que não estava no contrato. Que no contrato deles o trevo era para ser lá nessa Telha Norte. Imagina na Telha Norte, a Telha Norte só cabe um carro, se um caminhão quebrar lá, ninguém anda mais, ninguém passa. Então, quer dizer, nós íamos ter que fazer a entrada nossa lá na 3M. Imagina que sacrifício foi. Isso foi uma luta incansável minha, juntamente com o Vanderlei Macris, e nós conseguimos. Trouxemos o então governador Geraldo Alckmin aqui, tem a foto dele em cima da máquina Patrol, que ia fazer ali todo o início dos trabalhos de terraplanagem. Então isso me deixa muito feliz. Então a Vila Padre Anchieta, o distrito de Nova Aparecida, ele teve uma pujança enorme, né? Depois que a gente conseguiu, depois de eu ter sido subprefeito e depois ter sido vereador daquela região, que a gente levava tudo. O exemplo disso é o pronto-socorro metropolitano. Nós estamos com um déficit de funcionário, de médicos e enfermeiros, mas veja bem, nós fomos no ministro, Campinas vai receber mais se eu não me engano, 129 ou 139 médicos, dos mais médicos. Então, quer dizer, Campinas é a UPA, isso? Isso, a UPA, exatamente. Tá. A UPA. E aí o pessoal confunde quando falta médico, quando falta enfermeiro, que a responsabilidade é do vereador. O vereador é o elo entre a população e o executivo. E isso a gente tem conversado com o Dário, a gente tem levado mais médicos, a gente tem, abriu-se lá um pronto-socorro infantil que nós não tínhamos na época. Quer dizer, a gente tem que ver também as coisas boas que acontecem no bairro. Lá tem uma condição, acho que bem particular, que talvez aconteça lá na região do Campo Grande, mas acho que um pouco menos, que ali é bem na divisa de Sumaré, na divisa de Hortolândia. Às vezes, se você virando a rua, você está em Sumaré, às vezes está na Padre Anchieta. E aí, quem precisa de atendimento, vai na UPA. Eu vou explicar isso melhor para você, Miriam. Nós estamos ali, o doutor Hélio falava assim, ali é o Triângulo das Bermudas. Eu não sei se todo mundo se lembra que o Triângulo das Bermudas era assim. Avião passava lá em cima, ele sumia no Triângulo das Bermudas e ninguém achava mais alguma coisa. Navio, mesma coisa, entendeu? Então nós estamos aqui, nós estamos ali na divisa, realmente você disse certo. Você pula a guia do lado norte, do lado sul, você está em Sumaré. Depois você dá mais uns 5 passos, passa a linha do trem, você já está em Hortolândia. Quer dizer, é SUS, nós não podemos negar. Nós não podemos negar atendimento a quem quer que seja. Acontece acidente na rodovia, vai tudo para lá. Sim. Então, o que acontece? O SUS é universal, não se pode negar. Só que os municípios não mandam material humano para atender esse povo. Só Campinas que faz. Eu me lembro que o Jonas Donizete, na época que foi inaugurado a UPA, o Jonas Donizete chamou alguns prefeitos para ir lá ver o pronto-socorro metropolitano, a UPA, para ver se fazia um tripartite, vamos dizer assim, deles mandarem material humano para ajudar na receptividade dos pacientes que ali vão. Só foi o Ângelo Perugini, só que o Ângelo Perugini, infelizmente, ele faleceu logo em seguida. E aí ficamos manco, quer dizer, então quem é que assume? Só Campinas que assume a responsabilidade desse pessoal, do RH, né, vamos dizer assim, que é o que mais dá dor de cabeça em qualquer hospital, em qualquer UPA e qualquer centro de saúde. Eu lembro que, inclusive, a gente tem uma discussão antiga, que é a questão do Hospital Metropolitano, que agora o Parlamento Metropolitano continua nessa cobrança, né, que para a região metropolitana de Campinas vai ser o grande feito para minimizar os problemas da saúde. Claro, a gente aposta nisso. Isso desde quando nós éramos presidente da região metropolitana, a gente já cogitava isso do Hospital Metropolitano, começou lá atrás, e também a mudança do CROSS de São Paulo para cá, porque é outro dor que dá em todo mundo aqui, porque os nossos pacientes são transferidos para outras cidades.
precisa guardar vaga. Quando aqui, se fosse aqui, era simplesmente com um telefonema você já resolvia o problema. É um cross regional, que é a Central de Regulação de Vagas. Exatamente, um cross regional, isso é uma briga antiga que nós travamos e a gente não conseguiu trazer. Mas ficou já gravado lá no Estado que é preciso fazer essa transferência e descentralização do cross e também do hospital regional metropolitano, senão a gente não dá conta. Campinas recebe gente de todo o estado. Mas aí, por exemplo, esse hospital metropolitano, para quem está em casa e ouve essa conversa, ele vai ser construído com dinheiro público dos municípios, do estado, do governo federal. A mão de obra vai ser de Campinas, vai ser um pouco de cada município. O que se pensa nisso? Tudo isso tem que ser discutido e bem discutido, para não acontecer o que está acontecendo com o pronto-socorro metropolitano, a UPA de Campinas, a UPA Vila Padre Anchieta. Então, é importante que os prefeitos se reúnam, eles estão se reunindo. Eu acho que é importante, o Dário, o médico, né, que cuida é o presidente da Frente Parlamentar da saúde, entendeu? Então, eu acho que ele está já vendo isso, com certeza ele está verificando essa possibilidade. E eu acho que o dinheiro vem do Estado, mas também tem a contrapartida dos municípios. Sim. Senão a gente vai nadar e morrer na praia, como acontece em todos os outros projetos que vêm, né? Eu acho que tem que ter essa parceria entre todos os municípios da região metropolitana. Uma outra luta que ainda trata de mobilidade, a gente sabe que, inclusive, a gente já teve uma lei municipal aprovando que a Avenida John Boy do Lopo seja reconhecida como estrada municipal, até no intuito de Campinas ter uma outra saída lá no distrito do Campo Grande para a questão ali da Bandeirantes e da Anhanguera. Como que também você acabou fazendo aí coro a essa luta ali daquela região? Ô Mirna, eu não gosto de enganar as pessoas, eu não tenho esse perfil de enganar as pessoas. Eu acho muito difícil isso daí sair. Isso é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. Quando foi construída a Bandeirante, ela foi construída uma freeway, que nem é nos Estados Unidos, e não tem essas entradas como tem as localidades que são permitidos em alguns entroncamentos, essa saída, retorno, entrada e saída da Bandeirante. Ali na João Boy do Lopo eu acho muito difícil sair. É uma obra cara e tem que se mudar a lei, mas ninguém tem essa vontade de mudar a lei. O que a Autoban fala, por exemplo? A Autoban depende da Artesp. Se a Artesp autorizar, eles falam, mas quem vai pagar? E outra coisa, e depende de lei, de mudança de lei. Ali tinha que se mudar a lei. Então eu não faço esse tipo de coisa, eu não vou enganar as pessoas dizendo que aquilo ali vai sair um dia. Eu acho que jamais vai sair aquilo ali. Eu quero ver, entendeu? E pago para ver. Gostaria muito de ver essa entrada e saída da Bandeirante para João Boy do Lopo, mas eu não acredito nessa hipótese. Nós brigamos muito enquanto presidente da região metropolitana, do parlamento metropolitano, junto com mais 19 vereadores, mas fomos na Artesp, fomos na Autoban. Eu acho difícil a conclusão, ou o início ou a conclusão, ou essa obra sair do papel. Eu acho muito difícil. Então não adianta querer enganar o pessoal ali da região do Campo Grande, eu acho muito difícil, e não vai ser esse vereador que vai falar que vai sair, porque eu estou que nem São Tomé nessa questão. Eu só acredito vendo. Sim. Agora, voltando um pouquinho ainda aos distritos, a gente sabe que existe um movimento, por exemplo, para a criação do Distrito dos Amarais. Hoje, quando a gente fala, Liz, do lado direito, para quem está indo para Americana, São Martim, hoje ali, acho que é Vale do Sol que chama? Não, é São Martim e Parque Cidade. É tudo Aparecida. Tem, até o Pontilhão é tudo Nova Aparecida. Isso iria, se caso fosse criado o Distrito dos Amarais, ser redividido?
Pois é, isso tudo faz parte do distrito de Nova Aparecida. Hoje nós temos uma configuração gráfica que foi alterada para a gente não, porque tem o problema de transposição de máquinas e equipamento para a gente limpar aquele lado lá, como a gente faz no distrito de Nova Aparecida, como um todo, do lado de lá da Anhanguera. Correto. Do lado da Vila Padancheta, ali do Hotel Prêmio, por ali. E aquele lado ficou difícil, porque muito trânsito esse negócio. Então nós conversamos, tanto com o prefeito, como também com o secretário de Serviço Público, que é mais, quem faz mais as intervenções pontuais, e deixamos lá para a R4 fazer, e a gente ficou com Boa Vista e Parque Via Norte, para a gente tomar conta. Mas isso não quer dizer que eles façam parte do distrito. Quando surgiu um distrito. Então, mas eu não sei a possibilidade de surgir um distrito nessa região do São Marcos e Santa Mônica, mesmo porque, como é que você vai fazer? Você vai tirar alguns bairros do distrito de Nova Aparecida. Eu não vejo essa configuração novamente, geograficamente. Que teria que mudar o zoneamento da cidade. Teria que mudar uma série de questões. Agora, isso é complicado, eu não sei. Eu ouvi que iam ter novas configurações, geograficamente, Campinas ia ser dividida por conta das AR. AR tudo bem, mas distrito você não pode estar mexendo a bel prazer, entendeu? Distrito é distrito, distrito pode emancipar. Ainda hoje está proibida a emancipação, todo mundo sabe. Mas você só se emancipa, se torna um município, se você for distrito. É diferente de uma AR, entendeu? Então eu vi que ia ter novas AR, ia ser subdividido, Campinas inteiro como um todo. Mas no distrito não se pode mexer, como é que você faz? Sim. Mas aí também já essa ideia já morreu, porque como é que você vai fazer? Como é que você vai dividir Campinas? É mais custo para Campinas. Você vai fazer mais AR, você tem que ter mais equipamento, você tem que ter mais gente, você tem que ter uma série de coisas que vai mexer com toda a estrutura de Campinas. Então, eu acho, numa conversa que eu tive com alguns secretários, que essa ideia já foi enterrada. Essa ideia já foi enterrada. E para se transformar em distrito, não é fácil. Todo mundo sabe a luta que foi para transformar o distrito do Ouro Verde e também do Campo Grande em distrito. Sim. Foi uma luta que tem que passar pela Assembleia Legislativa. A Aparecidinha já começou como distrito ou se tornou depois? A Aparecidinha, pela distância, ela já era um distrito. O distrito de Nova Aparecida deve ser o distrito mais antigo de Campinas. Sim. Eu tenho a história em livros lá, né? A gente pode pegar uma hora até para enriquecer aqui os trabalhos da Câmara Municipal. Quando começou o distrito, como é que ele foi formado, mas já é um distrito, um dos mais antigos de Campinas, é o distrito de Nova Aparecida, e que teve um desenvolvimento espetacular nesses últimos, vamos dizer aí, nesses últimos 30, 35 anos. Sim. Ali, as pessoas, elas não trabalham exatamente no mesmo distrito, elas vêm para o centro. É essa característica do ponto de vista do trabalho, precisa desse deslocamento. Ou como que é isso hoje lá? Mas é que nem as cidades vizinhas aqui, a maioria da cidade metropolitana. Sim. A maioria desses municípios são cidades dormitório. Sim. A maioria, não só o distrito de Campinas, não só o distrito de Aparecidinha, não só o distrito de Campo Grande, nem só o distrito de Souza, todos vêm para a cidade, para o centro de Campinas, ou vai para os distritos industriais para trabalhar. Então, a maioria dessas cidades lindeiras que fazem parte da região metropolitana são cidades dormitórios, sim, entendeu? Que todos dependem de Campinas, todos nós sabemos disso. Tanto é que se você for analisar a arrecadação de Campinas, o que se paga de imposto em termos de serviços é o que mais se arrecada, né? Juntamente com a ISSQN. Sim. Agora, quando a gente pensa na questão do esporte, lá é um distrito que tem um clube importante, né, que é uma das piscinas que ainda funcionam também, tem aula de hidroginástica, tem aula de natação durante o período mais quente. E, além disso, recentemente a gente tem alguns lugares que foram criadas as areninhas e tudo mais. Como que está essa questão de pensar no lazer e no esporte daquela comunidade?
Lá nós temos uma diversidade de lazer e esportes lá no nosso distrito. Nós temos o clube municipal, que acredito, nós temos 2 clubes municipais em Campinas. É o 31 de março e o clube municipal João Carlos de Oliveira, que é o João do Pulo. O João do Pulo, sem dúvida nenhuma, é o clube com maior número de praticantes e de pessoas que frequentam um clube municipal em Campinas. Se você tem uma ideia, nós temos as pessoas que fazem ginástica em 2 turnos, em 3 turnos, nós temos em dias alternados, nós temos cada turma dessa aproximadamente 70, 80 pessoas da melhor idade. É a mesma coisa na piscina, quando está quente. Agora está frio, é proibido até pela secretaria. A água tem que ter um certo grau de temperatura para que possa ser utilizada. Se não atingir aquele grau de temperatura, fica proibido de entrar dentro da água. Mas a gente tem todo esse cuidado com as pessoas. Mas a gente tem um olhar específico, especial para esse pessoal. Você fez até uma solene lá esses tempos atrás? Exatamente, a gente faz solene lá, a gente leva atividades para lá. Lá é um clube que, sem dúvida nenhuma, eu não acredito que tenha em Campinas um clube que tenha tanta pessoa que frequentam um outro espaço aqui em Campinas. Lá o campo do clube também é um dos campos para o futebol amador ou não? Também é um dos campos para futebol amador. Nós temos o teatro que tem... A gente está com a ideia de fazer, patrocinar lá através de emendas impositivas, uma vez por mês os bailes da terceira idade, que o pessoal tanto pede, tanto quer. Então nós vamos estar fazendo ali. Fizemos um no Dia das Mães, foi um sucesso, tinha mais de 400 pessoas. Nossa. Então isso é importantíssimo, a gente está dando oportunidade. Mas isso tudo tem que ter um olhar de alguém que conhece. Ali eu sou chamado por nome, todo mundo me conhece, é uma comunidade que é familiar, parece que todo mundo ali são da mesma família. Sim. Né? Então, eu saio na rua, para eu atravessar a Avenida Papa João Paulo II, eu demoro 2 horas conversando com o povo, ouvindo reivindicação, ouvindo reclamação. Porque a gente ouve também reclamação. Claro. Até uns que chegam mais exaltados e xingam, está faltando médico, está isso, está aquilo. Nós tivemos agora, nessa chuvarada, nós tínhamos acabado de colocar em outubro a areninha que nós fizemos, a água, infelizmente, da escadaria ali da Praça da Integração, ali cai por ser tudo permeável, a enxurrada levou a grama, quase toda a grama sintética. Aí você tem que ouvir, o dinheiro é nosso, tá vendo, não sei o quê, só que o pessoal esquece que a gente tem... Isso tudo tem garantia e que a gente corre atrás, porque tem um vereador preocupado com aquilo que é da população. Então nós fomos atrás do responsável que fez, porque se ele tivesse colado melhor não teria acontecido aquilo. Então nós fizemos uma muretinha de contenção, pedi para o Paulela, faz uma muretinha de contenção para a água não vir tão forte, fez a muretinha de contenção, chamamos a empresa, mostramos o que nós fizemos, aí eles vieram e colaram, trocou a grama sintética, quer dizer, está lá, é um local onde todo mundo frequenta, tem uma frequência extraordinária, tanto lá como no final da avenida tem outra areninha que fomos nós que construímos com emenda impositiva. Então, quer dizer, a gente dá oportunidade não só para a terceira idade e não só para os jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. Nós damos oportunidade para todos aqueles que querem e que moram no distrito para que ele tenha um local para ele fazer o seu esporte, seu lazer, e com segurança. Sim. É claro que a segurança, é isso que eu gostaria de falar, a segurança não é responsabilidade do vereador, mas a gente corre atrás também, a gente vai atrás, conversa com o policial, conversa com a... Lá tem delegacia de polícia, não tem? Lá nós temos o 8º distrito, que é a delegacia civil, né? A PM saiu de lá? A PM saiu da Casa Central, mas temos uma companhia na rua quase no São Judas ali, né? Jurandir Ferraz de Campos, na Aparecidinha. Tá. Na rua Jurandir Ferraz de Campos, mas nós estamos correndo atrás de emenda para fazer
ainda o quartel dessa companhia lá. Estamos buscando, nós vamos ter uma reunião. O Jonas Donizete, nosso deputado federal, está buscando uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas para que ele nos direcione uma verba para fazer esse quartel da 5ª Companhia, para a gente poder estar colocando a Polícia Militar mais no centro do bairro, do distrito. Sim. Isso tudo a gente tem que preocupar e a gente tem nós temos nos preocupado com a segurança, com o esporte, com o lazer, com saúde de todos os munícipes daquela região. Tivemos reunião, acabei de falar agora há pouco, nós tivemos uma reunião com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República. Nós vamos estar soltando aí agora nas nossas redes sociais. Nós conseguimos trazer mais 139 médicos do Mais Médicos. Nós buscamos recursos. Eu devo falar isso na tribuna hoje. Nós buscamos mais recursos para outros hospitais aqui em Campinas. Então, tudo isso a gente tem elencado naquilo que nós pedimos para que seja colocado no PAC. Nós pedimos verba para que faça uma UBS lá no Parque São Jorge, que é distante. Nós temos uma UBS que é no Parque Santa Bárbara, que não comporta Parque Santa Bárbara, Parque Fazendinha e Parque São Jorge. Então tem que ser feito mais uma lá. Então nós estamos preocupados com isso. E isso não faz parte do distrito. Eles não fazem parte do distrito. Mas eu me preocupo porque eu sou vereador de Campinas. Correto. Eu não sou exclusivo do distrito de Nova Aparecida. E isso a gente tem que fazer. Como eu trabalho no Ademar de Barros, o pessoal me chama para fazer isso que você falou, indicação, lombada, tapa-buraco, corte de mato, poda de árvore, tudo isso a gente vai fazer onde nos chamam, onde a população quer, onde a população precisa. Sim. Então nós temos feito isso e por isso que eu estou no 6º mandato. Zé, inclusive a gente lembra que nós tivemos a recente criação das emendas impositivas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre que divisor de águas foi a criação dessa ferramenta parlamentar para que a Câmara possa atuar de forma mais incisiva em cima de tantas demandas que a população apresenta? Olha, é outro orgulho que eu tenho quando presidente da Câmara Municipal de Campinas, eu que implantei aqui as emendas impositivas. A gente implantou as emendas impositivas porque a maioria das câmaras, ela já tem em Campinas, uma cidade que tem quase 1,5 milhão de habitantes, e ela não tinha emenda impositiva. Agora, nós temos que saber utilizar as emendas impositivas. Eu, por exemplo, nas minhas emendas impositivas, eu direciono ela para 50% tem que ser para a área da saúde. Para a saúde, é obrigatório. E 50% você direciona para outros eventos, eventos não, quando eu falo eventos eu estou falando... Outras pastas. Outras pastas. Eu, por exemplo, direcionei para a área de esporte, lazer, cultura, mas não shows. Shows, eu fiz um show. Agora, o vereador que queira fazer show, que queira fazer o que ele quiser com 50%, não é proibido. Não é proibido. E ele que sabe o que ele faz com a emenda dele, que a prerrogativa é do vereador. Eu procuro otimizar as minhas emendas impositivas. Eu tenho levado para a escola, eu tenho levado para creche, eu tenho levado para convênios que tem também com a Prefeitura Municipal, entidades. Eu faço dessa maneira, porque eu acho que é uma ferramenta que, se bem utilizada, ajuda a população naquilo que é mais premente, aquilo que ela mais precisa. Porque eu acredito assim, nós somos vereadores de Campinas. A gente anda e vê demanda de tudo quanto é lado dos moradores. Eu tenho andado em Campinas como um todo, e hoje nós estivemos lá no Santa Genebra, e a gente vê o que a população quer é pouca coisa, não é muita coisa. Ela quer ter o bairro dela limpo, ela quer ver o bairro dela sem buraco, ela quer ter o bairro dela com aparência, entendeu? Diante daquilo que ela paga de imposto, bem representado, a devolutiva tem que ser de acordo... Zelado, né? Exatamente, bem zelado. Então é pouca coisa que a população quer. É isso para que a gente direciona, que as minhas emendas impositivas direcionam mais para esses setores, que é onde vai dar maior visibilidade. Então eu acho que é uma ferramenta que a maioria dos vereadores, todos os vereadores aprovaram, e que tenho certeza absoluta que eles estão sabendo utilizar
né, da maneira que lhe convier. Então, acho que é importante, a população tem que ficar de olho naquilo que é gasto, para não haver excesso, isso é público e notório. Agora, cada um sabe aquilo que faz com a tua emenda impositiva. Fora que eu lembro que uma das emendas impositivas, eu acho que não foi desse último ano para o orçamento de 2025, fez, inclusive em uma ocasião, eu acho que era para a saúde, uniu com outros vereadores, sabia que eu acho que era um centro de saúde que precisava, ou a própria UPA precisava de um equipamento. A minha emenda não dá, mas juntando com a sua, a gente consegue fazer isso. Exatamente. É um antigo pronto-socorro. Antigo pronto-socorro, aquele prédio antigo pronto-socorro, não tenho nenhum problema perto do de balão falar. Ali? Perto do balão da Sanasa, tá. Aquele antigo pronto-socorro, nós utilizamos emenda, se eu não me engano, 1.360.000, mais um pouco do vereador Eduardo Magoga e mais um pouco do vereador, ex-vereador hoje, né, mas era vereador na época, Juscelino da Barbarense, que são todos da mesma região, para fazer ali uma espécie de uma central de consultório dentário juntamente com autoclave, que é a esterilização de todos os equipamentos que são utilizados nos hospitais e nos centros de saúde e UPAs de Campinas como um todo. Só que demorou, perdemos o dinheiro. Outros vereadores que estão nesse conjunto de ação retiraram porque teve tempo hábil, porque não dava tempo de fazer a licitação, então eles pegaram o dinheiro e aplicaram em outro lugar. Eu deixei o meu lá com a promessa de que a licitação sairia até outubro do ano passado. Não saiu a licitação, não saiu até hoje, entendeu? Então, nós estamos aguardando, eu estou cobrando, porque eu cobro todas as minhas emendas impositivas, eu vou atrás, porque é um direito... Desde a mínima à máxima. Desde a mínima até a máxima, porque é o dinheiro do povo e que eu tenho que dar satisfação para o povo, das emendas impositivas que eu destinei. Nós estamos agora reformando, lá na Vila Padrancheta, o local de recepção da farmácia onde pega remédio. O todo lá tá, o todo que nós colocamos lá atrás, não tinha ainda emenda impositiva, mas nós conseguimos colocar. Ele já estava todo deteriorado, furado, e chovia muito lá dentro, o pessoal tomava sol, e é muita gente, viu, gente? Não é pouca gente não, que ficava ali. Então eu destinei emenda para que fosse trocado tirado aquele todo, feito um negócio bonitinho, uma recepção digna para que o pessoal pudesse se acomodar. E nós estamos fazendo agora. Eu estou acompanhando a obra, ontem mesmo eu estive lá, hoje eu já passei por lá novamente, eu acompanho as minhas obras. Daquilo que eu envio, de emenda impositiva, eu vou cobrar, porque é o meu direito, entendeu? Então, e a população também tem que cobrar a gente. O que você fez com a tua emenda? A minha emenda foi feito isso, isso e isso. Eu dou satisfação para todo mundo. Então, mas por exemplo, se você fez uma emenda que ela não foi realizada naquele ano, no ano seguinte você pode fazer a mesma emenda? Não, é por isso que eu corro atrás das minhas emendas, porque a emenda tem que ser utilizada durante o ano. Ah, tá. Ela tem, as emendas têm que ser utilizadas durante o ano. Por isso que eu não deixo as minhas emendas ficar para trás. A minha emenda fica para trás se eu quiser, vamos dizer assim, se eu quiser. Eu tenho, por exemplo, 300 mil reais na Secretaria de Cultura. O que eu faço com essas emendas? Tem muita, agora, por exemplo... Festa junina. Agora, por exemplo, festa junina. Toda comunidade quer fazer uma festa junina, ele precisa lá de uma tenda, ele precisa lá de umas barracas, ele precisa lá de um palco, banheiro químico, entendeu? Aí a gente utiliza essas emendas para junho, julho, entendeu? E depois tem outras coisas, banheiro químico, que o cara faz. Nós temos festa junina até agosto, agostina que eles falam, né? Então a gente já tem que deixar esse dinheiro reservado. Agora, se eu não utilizar tudo, a Secretaria de Cultura fica autorizada a utilizar onde ela quiser. Aí eu não posso reclamar mais. Entendeu? Entendi. Mas eu não vou fazer um show absurdo
para gastar o dinheiro que eu tenho, só porque eu tenho dinheiro eu vou contratar um show aí que custa R$200 mil, que vai sobrar R$200 mil. Não, Secretaria de Cultura que gaste onde ela quiser. Sim. O que sobrar das minhas emendas impositivas. Porque passou do ano, é outra coisa, é outra emenda impositiva, sim, é diferente, são outro ano fiscal, né? Sim. Vamos dizer assim. Além, então, da saúde, que é obrigatório, né? Que é a grande questão na nossa cidade, acho que no país, e a zeladoria que você acabou de falar, qual é outra secretaria que você também tem um olhar especial? Olha, Mirna, é muito difícil você falar assim, você tem um olhar especial, sem ser primeiro é a saúde, que você tem que destinar 50%, que isso é lei, está na Constituição Federal. Qualquer emenda impositiva, qualquer Câmara, você tem que destinar 50% para a área da saúde. Eu destino a maior parte para a Secretaria de Serviços Públicos, porque eu sei que ali ela vai utilizar. Sim. Vai ser bem utilizado. Outras secretarias, né, como a Secretaria de Cultura também, você tem que destinar, sim, recursos para lá. Vários dividendos você tem que mandar para lá, porque você recebe pedidos a todo momento, e cada pedido inusitado, né, vamos dizer assim. De tenda, disso daí que nós já falamos. Quero fazer uma festinha da comunidade. Aí você tem um dinheiro lá. Tem que apoiar a comunidade. Tem que apoiar. A gente manda também para a Secretaria de Assistência Social. Assistência Social, a gente mandou recurso, inclusive compramos uma van para transporte de alunos, né, que tem alunos menores de idade, no Centro Promocional Tia Leide, entendeu? Então nós mandamos recursos para comprar uma van, mandamos recursos, a gente manda recursos para diversas secretarias. Sim. Você falou desde o início e deu vários exemplos em ocasiões em que você, por exemplo, além de conversar com governadores, conversar com deputados estaduais, esteve em Brasília recentemente. Eu queria que você falasse dessa função do vereador também, que, claro, fazer política dentro da sua cidade, mas também em busca de outras instâncias para resolver os problemas da cidade. Olha, eu aprendi uma coisa que eu faço sempre, né? Desde quando eu assumi o meu primeiro mandato, e desde quando eu era subprefeito do distrito de Nova Aparecida, eu aprendi que você tem que andar com as suas próprias pernas, ou quando você não tem condições de andar com a tua própria perna, você tem que pegar alguém que te carrega no colo. Porque senão as portas não vão se abrir jamais para você, tá? Então eu tive a oportunidade de pegar, eu nunca fui do PSDB, nunca fui filiado ao PSDB, mas eu peguei um deputado que era aguerrido também, que me abriu as portas do Palácio do Bandeirante, e que foi comigo, caminhou comigo para a gente mudar. Isso foi a minha primeira experiência, que foi abrir a porta do Palácio dos Bandeirantes para que a gente conseguisse aquela alça que nós temos hoje. E aí você vai aprendendo, ali no distrito de Nova Aparecida. E isso foi abrindo as minhas portas. Nós tínhamos, quando eu fui presidente da região metropolitana de Campinas, pergunta para todos os vereadores que eram presidente de Câmara naquele momento. Nós estávamos vivendo uma pandemia, gente, do Covid-19. Nós fomos em Brasília, nós conseguimos 50 leitos de Covid para Campinas. Foi. 50 leitos de UTI para nossa cidade de Campinas, porque a cidade vizinha também ia ser beneficiada, porque elas também vinham tudo para cá. O pessoal da região metropolitana de Campinas vinha para Campinas. Eles não têm, nem todas as cidades nossas, vizinhas, elas têm hospitais. Então vem tudo para Campinas. E coisa que prefeitos não conseguiram, nós conseguimos. Nós conseguimos 70 leitos de UTI no governo do estado de São Paulo e mais 70 leitos de retaguarda no estado de São Paulo, no governo João Dória, que não era, o João Dória na realidade nunca recebeu nós, mas era o secretário da regional, né, vamos dizer assim. Sim. Então, quer dizer, a gente conseguiu muita coisa. Nós conseguimos mudar entradas e saídas
Por exemplo, de Indaiatuba, na rodoviária, que para o ônibus sair na rodovia, ele tinha que dar uma volta danada. Tudo isso com a ajuda dos vereadores. Não é só o vereador Zé Carlos, não é só o presidente que recebia isso. Era todo um conjunto. Nós fizemos reunião na Artesp, nós fizemos reunião na Autoban, nós fizemos reunião em todos os departamentos de Estado para conseguir muita coisa. E a gente conseguiu muita coisa nessas andanças nossas, né, nesses pedidos. Nós trabalhamos demais, bastante. Foi um parlamento realmente atuante e que os vereadores falaram. Nós nunca tivemos uma atuação tão firme e tão forte do parlamento metropolitano como nós tivemos na nossa gestão. E isso, para mim, é gratificante. Então, as portas vão se abrindo. Eu pedi uma reunião agora, né? Essa reunião que nós tivemos com o vice-presidente da República, eu solicitei para o nosso deputado federal, Jonas Donizete. Ele prontamente atendeu, falou com o vice-presidente, ele recebeu nós lá, recebeu a bancada do PSB, que fomos lá reivindicar mais recursos para a saúde, mais recursos para a infraestrutura, entre outras tantas coisas que nós pedimos, e eu vou ver, hoje talvez eu fale na tribuna da Câmara o que foi que nós conseguimos lá. Isso é importante. Super importante. Zé, infelizmente o nosso tempo acabou. Acabou? Acabou, foi rapidinho, já deu 46 minutos. Olha, passamos do tempo, hein? Passa rápido. Muito obrigada. E você já está convidado a voltar aqui quando tiver mais novidade para nos contar. Eu agradeço aos telespectadores da TV Câmara, a nossa audiência toda, né? E me coloco à disposição, Bisna. Toda vez que vocês precisarem, estou aqui à disposição para dar testemunho e fazer um balanço do nosso mandato. Isso é muito importante, porque quem nos coloca aqui é a população. Não é só os meus eleitores, mas é a população de Campinas que eu tenho que dar um retorno. É a população de Campinas que paga o meu salário. E isso é importante a gente falar aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado. Tá certo, então. O Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode assistir outros episódios lá no youtube.com/TV Câmara Campinas ou também nos ouvir no Spotify. Até uma próxima.